Essa apresentação rápida sobre as noções topológicas relativas ao espaço euclidiano, vamos hoje ver a noção de conjunto fechado. A maior parte das coisas sobre as quais nós estamos falando aqui, são análogos n-dimensionais dos conceitos de mesmo nome que ocorreram na reta. A vantagem em se estudar essas noções no espaço Rn, vantagem em relação a estudar na reta, é que você pode desenhar figuras. Na reta, para você desenhar um subconjunto da reta é meio difícil, a menos que seja um intervalo, um conjunto com um número finito de pontos. Não dá para você imaginar, por exemplo, fazer um desenho do conjunto de Cantor. É muito difícil. Já aqui, não. Agora, uma diferença essencial é que a noção de conjunto conexo fica muito mais rica no Rn. Conjunto conexo na reta é um intervalo e ponto final. Não tem mais outro tipo de conjunto conexo. Enquanto os conjuntos conexos no Rn são infinitamente variados. Muito bem. Então, seguindo a mesma ordem de ideias que foi visto no volume 1, a gente define, dado um conjunto X contido no espaço Rn, um ponto A pertencente a Rn se chama um ponto aderente a X se A é limite de uma sequência de pontos pertencentes a X. Então, nesse caso, o ponto A se chama um ponto aderente a X. Por exemplo, todo ponto, se A pertencente a X, se A pertence a X, implica naturalmente que A é aderente a X. Porque eu posso fazer uma sequência simplesmente tomando todos os pontos da sequência, todos os termos da sequência, iguais ao próprio ponto A. Mas é claro que existem pontos aderentes que não pertencem ao conjunto. O exemplo mais óbvio é o seguinte: se você tem uma bola de centro A e raio R, se você pega um ponto A pertencente à esfera de centro A e raio R, quer dizer que a distância X, um ponto da esfera de centro A e raio R, então a distância de X ao A é exatamente igual a R, então X é aderente à bola aberta de centro A e raio R. Mas não pertence, evidentemente, à bola aberta. X é aderente à bola aberta de centro A e raio R porque o X é o limite de XK, onde XK é igual, digamos, a A mais K sobre K mais 1, X menos A. Está aqui o X, aqui o XK. XK é uma sequência de pontos situados sobre o raio que liga o ponto A ao ponto X e que cada ponto XK dista do X 1 sobre K.
que é a diferença entre 1 sobre K maior. Então, o limite de x... Então, esse ponto x é aderente à bola, mas, evidentemente, esse x não pertence à bola. O conjunto dos pontos aderentes a x chama-se o fecho do conjunto x. Um conjunto se chama fechado quando ele é igual ao seu fecho. Ou melhor, quando ele contém, ou seja, quando ele contém todos os pontos aderentes a ele. Então, esse aqui é um conjunto fechado. Significa dizer que se A é igual ao limite de uma sequência de pontos de x, então A é um ponto de x. Então, esse é um conjunto fechado. Que, por exemplo, a bola de centro A, bola fechada e raio R, é um conjunto fechado porque é o fecho da bola aberta de centro A e raio R. Isso é fácil de ver, né? Porque todo ponto que é aderente à bola aberta tem que estar na bola fechada, porque se um ponto é aderente à bola aberta, a distância dele ao centro é menor. É limite de uma sequência de pontos cuja distância ao centro é menor do que R, e esse limite vai ter uma distância menor do que ou igual a R. Então, os conjuntos fechados têm algumas propriedades interessantes que são exatamente as mesmas propriedades que foram vistas no caso da reta. Antes, uma observação crucial, que é a seguinte, que A é aderente a x, ou seja, A pertence ao fecho de x, se somente se toda bola aberta de centro A tem pontos em comum com x. Você tem um conjunto x, tem um ponto A, ele é aderente a x, se somente se qualquer bola de centro A tem pontos em comum com x. Uma implicação é imediata, porque se A é aderente a x, então A é limite de uma sequência de pontos de x, e então, por definição do limite, qualquer bola de centro A contém quase todos os pontos dessa sequência, que são pontos de x. A recíproca precisa um pequeno raciocínio, quer dizer, se toda bola de centro A e raio R tem pontos de x, então eu tomo uma sequência de bolas de raios tendendo para zero. Em cada uma delas existe um ponto de x, e esses pontos vão formar uma sequência que vai convergir para o ponto A. Então, A é aderente a x. Então, essa é uma condição imediata. Quer dizer, então, um ponto, outra forma de dizer, quer dizer, um ponto, é isso aqui. Um ponto está no fecho de x, se somente se qualquer aberto, qualquer bola, consequentemente, qualquer aberto que contém aquele ponto, tem interseção com x. Você pode dizer negativamente. Para que um ponto não esteja no fecho de x, é necessário o suficiente que exista alguma bola com centro naquele ponto. Se um ponto não está no fecho, significa que existe alguma bola com centro naquele ponto, desprovida inteiramente
de pontos de X. Então, as propriedades imediatas são as seguintes. Primeiro, bom, essa é uma delas, né? O conjunto é fechado somente se o seu complementar é aberto. Um conjunto X em Rn é fechado se somente se o seu complementar aberto. Suponha que X seja fechado. Vamos supor que X seja fechado e eu quero mostrar que o complementar é aberto. Então, aqui está o X. O complementar é formado pelos pontos que não estão em X. Então, eu quero provar que o complementar é aberto, eu pego um ponto A pertencente ao complementar. Se A pertence ao complementar, quer dizer que A não pertence a X, mas como X é fechado, então A não pertence ao fecho de X, então existe uma bola com centro A inteiramente desprovida de pontos do fecho de X, como nós tínhamos observado alguns segundos atrás. Isso significa que essa bola está toda contida no complementar de X, por conseguinte, todo ponto do complementar de X é centro de uma bola contida nesse complementar. Consequentemente, esse complementar é um conjunto aberto. E vale a recíproca, se demonstra exatamente do mesmo modo. Não vale a pena insistir, porque essas noções são raciocínios que consistem simplesmente em você pegar uma frase, uma sentença, uma afirmação e reformular essa frase, essa sentença, essa afirmação em termos da contrapositiva. Quer dizer, contrapositiva você sabe o que é, né? A implica B, a contrapositiva é a negação de B implica na negação de A. Mais interessante, então, equivalentemente, A é aberto somente se o seu complementar é fechado. Mais interessante é o fato de que o fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado. Ou seja, que o fecho do fecho é igual ao fecho. Quer dizer, se você pega um conjunto qualquer e considera o fecho, significa que você acrescentou a esse conjunto todos os pontos que são aderentes a ele que porventura já não estivessem lá, inclusive os próprios pontos de X. Então, se eu fizer isso de novo, eu não obtenho nada demais, nada novo, porque o fecho de X já é fechado. Se eu acrescentar os aderentes ao fecho de X, não tem nada de novo. Por quê? Suponha, então basta que o fecho do fecho de X está contido no fecho de X. Porque é claro que se A está contido em B, o fecho de A está contido no fecho de B. Isso é evidente, né? Que a operação de tomar o fecho preserva a inclusão. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui para fazer duas observações óbvias. Uma é essa que eu acabei de dizer, que se X está contido em Y, então o fecho de X está contido no fecho de Y. Tá? A outra é a relação do fecho com as operações entre conjuntos. O fecho da reunião é a reunião dos fechos, porque se um ponto é aderente a X e a Y, ou a Y, significa que ou ele é aderente a X ou ele é aderente a Y. Mas, infelizmente ou felizmente, não sei, é da natureza das coisas, o fecho da interseção não é a interseção dos fechos, está contida na interseção dos fechos. Né? Como se vê, considerando dois intervalos consecutivos mais abertos. Se X é um intervalo aberto, Y é outro intervalo aberto, então a interseção é vazia, o fecho da interseção é vazio, mas se tomar o fecho, a interseção dos fechos dá o ponto comum a ambos. Bom, então, para mostrar, voltando aqui,
a afirmação de que o fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado, de modo que essa brincadeira de aumentar o conjunto tomando o seu fecho só tem um passo. Se for repetida, não vai trazer nada de novo. Por quê? Você pega um ponto x barra que pertença a, sei lá, pega um ponto y que pertença ao fecho do fecho de x. Então significa que que y é aderente ao fecho de x, ou seja, qualquer bola de centro y contém pontos, qualquer bola que eu tome de centro y contém pontos do fecho de x. Então eu tomo uma bola aberta, qualquer que seja a bola aberta de centro y, raio epsilon, existe, ela contém um ponto x barra que está no fecho de x. Mas a bola aberta é um conjunto aberto, então existe, eu posso tomar uma bola menor de centro x barra contida nessa bola maior. Então, como essa bola é uma bola de centro num ponto do fecho de x, ela contém algum ponto de x, o qual necessariamente está contido na bola original. Então, o x pertencente ao conjunto x está na bola original. Então, qualquer bola com centro no fecho, num ponto do fecho de x, contém pontos que estão em x. Portanto, isso significa que o fecho do fecho de x está contido no fecho de x. Ok? Bom, essa é uma coisa que é um pouquinho mais sutil, mas mesmo assim não tem. As coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes e um pouquinho diferente do que foi visto no caso de dimensão 1, quando a gente considera a noção de distância de um ponto a um conjunto. Se você tem um ponto do Rn e um conjunto de pontos em Rn, existe a noção de distância do ponto x ao conjunto R, distância do ponto A ao conjunto x. É a menor distância intuitivamente, é a menor distância de A a algum ponto de x. Só que essa menor distância não existe necessariamente. Se eu insistir em considerar a menor distância, pode não existir. Por exemplo, se eu pegar uma bola aberta e pegar um ponto fora da bola aberta, o ponto mais próximo da bola aberta, o ponto da bola aberta que estaria mais próximo desse ponto A seria o ponto da esfera, mas esse ponto não está na bola aberta, então não existe esse ponto. Então ele tem que fazer o que a gente sempre faz quando considera números reais, quer dizer, quando tem o menor elemento de um conjunto, ele pode não existir, a gente substitui por um que existe sempre, que é o ínfimo. No caso, se o conjunto é ilimitado, é limitado inferiormente, todos os pontos têm somar. Que conjunto é que eu estou falando? Peraí. Então, eu considero o conjunto de todas as distâncias do ponto A aos pontos de x. X varia em x. Então, o conjunto das distâncias de todos os pontos do conjunto x ao ponto A. Todos os elementos desse conjunto são números reais não negativos, então esse conjunto é limitado inferiormente. Aqui está o zero, então está esse conjunto aqui. Conjunto dos números que são distância do ponto A a algum ponto de x. Então,
o ínfimo desse conjunto, isso aqui são cada elemento aqui é a distância do ponto A a algum x, onde x varia em x. Então, o ínfimo desse conjunto é chamado a distância do ponto A ao conjunto x. Bom, não existe necessariamente um ponto do conjunto x que esteja situado a essa distância mínima. Existe, nós vamos ver agora, no caso em que o conjunto é um conjunto fechado. Mas, em geral, não existe. Porém, acontece o seguinte. Se eu considerar o ínfimo de um conjunto, todo ínfimo de um conjunto de números reais é limite de uma sequência de elementos daquele conjunto. Então, o ínfimo de qualquer conjunto de números reais é limite de alguma sequência de pontos do conjunto. Claro que existem várias sequências de pontos do conjunto cujas distâncias ao ponto A convergem para o ínfimo. Então, pego uma dessas sequências, uma sequência de pontos do conjunto X com essa propriedade. O limite desse ponto dessa sequência é o ínfimo dessas distâncias. Essa sequência é necessariamente cada uma. Eu fixo uma sequência, não ficar falando cada uma sequência. Então, essa sequência é necessariamente uma sequência limitada. Porque uma sequência convergente, toda sequência convergente é limitada. Mas toda sequência limitada em Rn então possui uma subsequência convergente. Quer dizer, a distância do ponto A ao ponto X é limite. Desculpe, eu vou agora repreender vocês. Eu cometi um erro crasso e vocês não disseram nada. Existem duas possibilidades em caso desse. Ou ninguém percebeu, quer dizer que eu não acredito que isso tenha acontecido, ou então perceberam, mas aí essa segunda possibilidade se abre em duas também. Ficaram com pena de mim ou com medo de mim. Mas eu não quero que nenhuma dessas duas coisas aconteça. Quando vocês perceberem que eu errei, isso vai acontecer muito frequentemente. Eu não fiz isso de propósito, não, porque era só esperar que isso ia acontecer. Você deve dizer, você errou. O limite de xk, não, o limite da distância de xk até o ponto A. Que os elementos desse conjunto são essas sequências, são essas distâncias aqui. Distância... Vou escrever para ficar igual. Tem que ser um conjunto de números reais não negativos, então o ínfimo é um limite de uma sequência de pontos desse conjunto, que são isso aqui. Todo mundo percebeu isso, né? Ninguém quis dizer nada, camaradagem. Eu não gosto disso não é camaradagem nenhuma. Bom, então essa sequência é limitada, então aí sim, essa sequência tem uma subsequência convergente. Por exemplo, a distância do ponto A até a bola é essa distância aqui, é a diferença da distância do A ao centro menos o raio da bola. Essa distância é limite de uma sequência de pontos, mas é o limite de uma sequência de distâncias. Mas esses pontos podem não convergir. Por exemplo, eu posso pegar um ponto aqui, outro aqui, x1, x2, depois o x3 aqui, x4 aqui, e
esses pontos não vão convergir, mas as distâncias dele, né, ao ponto A. Ah, não, esse exemplo que eu peguei não está bom, não. Vou voltar a esse exemplo. Então eu tenho aqui o ponto A e tenho aqui a distância. Essa aqui é a distância, esse ponto aqui. Ah, eu peguei um exemplo. Esse exemplo não é muito bom, não. Eu vou pegar o ponto A. Eu vou pegar o ponto A dentro da bola. Isso. Eu vou pegar a distância do ponto A à esfera. Vou pegar a esfera aqui, vou pegar uma esfera SN. Então eu vou pegar esse aqui, o centro da esfera é um ponto B. Eu vou pegar um ponto A aqui. Eu quero ver, esse aqui é o X. Ok? Então a distância do ponto A ao conjunto X é esse aqui. Ok? Mas essa distância, ela é limite de um... Eu pego qualquer sequência de pontos em X, XK, por exemplo, não precisa ser uma sequência convergente, qualquer sequência. Aí a distância do ponto A... Ah, não. Como é que é? Pega A no centro da bola. Pego A no centro da bola. Exatamente. Aí qualquer sequência, muito bem, tá vendo? Pego A ao centro da bola. Aí qualquer sequência de pontos aqui que eu pego, a distância ao ponto A é a mesma, então convirja ou não convirja a sequência, vai dar. Mas de qualquer modo ela tem uma subsequência convergente. Então essa subsequência converge vai dar um ponto X, digamos. Então essa sequência vai ter uma subsequência, sendo limitada, ela tem uma subsequência convergente. Então esse ponto X aqui, X barra, a distância dele do ponto A ao ponto X barra é a distância do ponto A ao conjunto X. Se o conjunto X for fechado, esse ponto X barra pertence ao conjunto X. Resumindo, a distância de um ponto a um conjunto é a distância daquele ponto a algum elemento que está no fecho do conjunto, não necessariamente no conjunto. Se o conjunto X for fechado, a distância do ponto A ao conjunto X é a distância do ponto A a algum ponto do conjunto. Existe um ponto do conjunto que minimiza a distância. Isso aí generaliza a noção de distância de um ponto a uma reta, que é perpendicular à baixada do ponto sobre a reta, de um ponto ao plano, que é perpendicular à baixada do ponto sobre o plano. E mais adiante, quando nós estudarmos superfícies, a gente vai ver que quando você tem uma superfície no espaço, a distância de um ponto à superfície é sempre uma reta que é ortogonal à superfície, quer dizer, é perpendicular ao plano tangente da superfície. Isso nós vamos estudar bastante superfícies aqui. O que nós estamos vendo agora é só um preliminar para esquentar os motores e estabelecer alguns fatos básicos. Essa noção de distância de um ponto a um conjunto é fundamental. E é muito mais interessante. As coisas são muito mais interessantes em dimensão n do que em dimensão 1. Bom,
Nós vimos também que a reunião de uma família qualquer de conjuntos abertos é um conjunto aberto, e isso evidentemente é falso para conjuntos fechados. A reunião de uma família qualquer de conjuntos fechados não é obrigatoriamente um conjunto fechado, porque se fosse assim todo conjunto era fechado, porque todo conjunto é a reunião dos seus pontos. Então os pontos são conjuntos fechados, então todo conjunto seria fechado. O que é verdade é que a reunião de um número finito de conjuntos fechados é um conjunto fechado. E agora sim, a interseção se você tem uma família de conjuntos fechados, família arbitrária, com índice em qualquer conjunto, qualquer cardinalidade, se são todos fechados, então a interseção é fechada. Ok? Isso é porque o complementar da interseção é a reunião dos complementares, o complementar da reunião é a interseção dos complementares, os complementares são abertos, então a gente usa o que já sabia sobre abertos. Bom, assim como nós tínhamos a noção de aberto relativo, aberto, um conjunto aberto no outro, temos também a noção de um conjunto fechado no outro. Essa noção, ela é interessante, principalmente porque muitas das aplicações bom, vamos deixar convencionado o seguinte, a seguinte terminologia. Quando eu falar em função, eu quero dizer que o conjunto dos valores dessa coisa é o conjunto numérico, de números reais, por exemplo. Então, função é qualquer aplicação de um conjunto X no conjunto dos números reais. Quando o contradomínio não for o conjunto dos números reais, eu chamo de aplicação. É claro que aplicação é um nome mais amplo, pode ser uma função, um caso particular de uma aplicação. Alguém falou? Fala mais alto que eu. Quando o contradomínio não é o conjunto dos números reais, é uma aplicação. Não disse isso. Não. Eu disse quando o contradomínio é o conjunto dos números reais, então é função. Mas a aplicação, uma função é uma aplicação. Em geral, tudo em matemática é assim. Você, quando generaliza, você mantém o caso particular, não exclui, não. Tanto é que, não sei se vocês já perceberam, em matemática 2 é igual a 1, né? As duas raízes da equação do segundo grau, duas o quê? Pode ser que as duas coincidem. As duas coincidem. Espera aí, então não são duas. E duas coisas que coincidem é uma coisa só. Então, mas aí a gente entende isso. Bom, então, um conjunto é fechado se você tem um conjunto X, contido em Rn. E você tem um subconjunto F contido em X. Esse conjunto se chama fechado. Em X significa que todo ponto aderente a F que está em X pertence a F. Significa o seguinte. Se A pertencente a X é aderente a F, então A pertence
Portanto, é a mesma coisa que dizer que F é igual a um conjunto fechado interseção X, onde G é o conjunto fechado, é o fecho de F em Rn, ok? Então isso significa dizer que um conjunto é fechado em X. É aquela coisa que eu falei na aula passada. Você quer saber se um conjunto é fechado em X ou aberto em X, você faz o seguinte, você ignora o resto do espaço. Só considera, só existem para você os pontos de X. Então, um subconjunto de X é fechado em X quando todos os pontos aderentes a F que estão em X pertencem a F. Por exemplo, aqui podia ser um conjunto que não contivesse essa parte aqui. Por exemplo, se você tem o intervalo aberto, 0, 1. Se você pega o intervalo 0, 1 meio, é fechado no intervalo 0, 1. Porque o único ponto aderente a esse conjunto que não está nele é o ponto 0, que também não está no intervalo aberto 0, 1. Então esse ponto, do ponto de vista de quem vive no intervalo aberto 0, 1, esse ponto não existe. Então esse aqui é um conjunto fechado. Aí vale o complementar de um conjunto fechado em X. Se X, F fechado em X, é se somente se X menos F é aberto em X. Essas coisas todas resultam diretamente das definições. Ok. Bom, agora nós vamos falar de uma categoria de conjuntos que também já foram estudados no caso da reta, que são os conjuntos compactos. Do ponto de vista em que nós nos colocamos, a definição de conjunto compacto pode causar arrepios aos topólogos empedernidos. Um conjunto compacto é um conjunto que é limitado e fechado. Se vocês mais tarde forem estudar, por exemplo, equações diferenciais parciais, ou equações diferenciais ordinárias mesmo, e levarem essa noção de conjunto compacto, vocês estão completamente equivocados. Porque se os elementos do conjunto, em vez de serem pontos do espaço Rn, forem funções, porque existe uma parte da matemática chamada análise funcional que estuda os espaços cujos elementos são funções. E utiliza uma notação que a gente e a terminologia que nós estamos usando aqui no RN usam para esses conjuntos desses objetos. Só que aí um conjunto de funções que é limitado e fechado não é compacto. Por exemplo, não tem uma função, uma sequência não tem necessariamente uma subsequência convergente. Não sei se vocês já viram um teorema chamado teorema de Arzelà e Ascoli, que dá uma condição para que uma sequência de funções tenha uma subsequência, e funções contínuas tenham uma subsequência uniformemente convergente. É necessário que seja equicontínua, a condição a mais. Então, compacidade é uma coisa que essa definição aqui é a definição simples, eficiente, prática para o RN. De modo geral, a definição de espaço de conjunto compacto nós vamos ver daqui a pouco. Vou dizer qual seria a definição geral. Mas para nós, essa é a definição que vai ficar até o fim do curso, porque a gente não vai estudar análise funcional, vai estudar análise no RN.
Então, um conjunto limitado e fechado. Então, limitado somente não tem muita graça, fechado somente também não, mas limitado e fechado tem uma série de consequências interessantes. Bom, tem um que é chamado... Por exemplo, vamos dar um exemplo, uma bola fechada, por exemplo. Uma bola fechada é um conjunto limitado e fechado, então é compacto. Já uma bola aberta é limitada, mas não é fechada, então não é compacto. O conjunto uma reta no plano, por exemplo, é um conjunto fechado, mas não é limitado, então não é compacto. Bom, primeira coisa, tem um teorema aqui que praticamente é a definição e é o teorema de Bolzano-Weierstrass repetido aqui. As seguintes afirmações sobre um conjunto K são equivalentes. Primeira afirmação é que K é compacto. Segunda afirmação é que toda sequência de pontos de K possui uma subsequência que converge para um ponto de K. É claro que se ele é compacto, ele é limitado. Então, toda sequência de pontos dentro dele é uma sequência limitada. Então, tem uma subsequência que converge. Como ele é fechado, converge para um ponto desse conjunto. Então, esse teorema está aqui para acalmar os leitores, mas é trivial. O interessante é o seguinte, são as relações de compacidade com existência de certos pontos. Por exemplo, se você tem um conjunto K compacto, e F fechada, então existe um x0 em F e y0 em K, tais que a distância de x0 a y0 é a distância daqui. Eu vou já dizer o que é isso que eu vou escrever agora. De F a K. A distância entre dois conjuntos é a menor distância de um ponto de um deles a um ponto do outro. Por exemplo. Oi? Fala alto. Perguntou se é o ínfimo. Se em vez do mínimo, se não é o ínfimo. Ele perguntou. Mas eu ainda vou definir. Ainda não defini. A distância de um conjunto ao outro é a menor distância, se for possível existir, de um ponto de um a um ponto do outro. De um modo geral, se um é fechado e o outro é compacto, essa distância é atingida, esse ínfimo é realmente a distância entre um ponto de F e um ponto de K. Então, a distância de x a y é o ínfimo das distâncias de x a y, onde x está em x e o y está em y. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é o seguinte, são dois conjuntos fechados. O x é o eixo das abscissas do plano, é um conjunto fechado, e o y é o ramo da hipérbole. Okay? O y é o conjunto dos pontos. Nesse exemplo, o y é o conjunto dos pontos da forma x, 1 sobre x, onde x é um número real positivo. Então, esse é o y, é o ramo positivo da hipérbole. Ok? Então, ambos são subconjuntos fechados. O x é o eixo das abscissas.
Tem as pessoas que implicam comigo porque eu escrevo abscissa desse jeito, porque eles acham que tem que ter um S antes do C aqui também. Pode ser, se você quiser complicar, pode botar o S antes do C, não está errado não. Mas assim também está certo. Então, o x é o eixo da abscissa. Qual a distância do x ao y? São dois conjuntos fechados, disjuntos. Claro, né? A distância de x a y, qual é? É uma pergunta ou uma afirmação? Uma pergunta afirmativa ou uma afirmação perguntativa? Interrogativa. É zero. A distância do x a y é zero. Quer dizer, você pode ter dois conjuntos fechados disjuntos com a distância zero. Por quê? Porque você pode pegar um ponto de x aqui, um ponto de x e um ponto de y, com essa distância tão pequena quanto você queira. É só tomar uma abscissa muito grande, você pode estender para zero. Então, quer dizer, você pode ter dois conjuntos fechados disjuntos, cuja distância é zero. Mas se esse teorema aqui é verdadeiro, então você não pode pegar um fechado e um compacto disjuntos cuja distância seja zero. Você pega um compacto e um fechado disjuntos, a distância entre eles é sempre a distância de algum ponto de F a algum ponto de K. Os pontos de F e os pontos de K são diferentes, então a distância nunca é zero. Então, a distância de x0 a y0 é o ínfimo das distâncias, a distância de F a K por demonstração. A distância de F a K é o ínfimo das distâncias de x a y, onde x varia em F e y varia em K. Mas todo ínfimo de um conjunto de números reais é limite de uma sequência de números desse conjunto. Então, esse ínfimo, como todo ínfimo de um conjunto de números reais, é o limite de uma certa sequência de pontos tipo xk menos yk, onde o xk varia em F e o yk varia em K. Ok? Bom, eu não sei o que é que acontece com o xk, mas o yk, tendo num compacto, ele tem uma subsequência convergente, porque ele é limitado. E o problema aqui desse exemplo é que os dois conjuntos, nenhum dos dois é limitado. Então, se você pegar uma sequência de pontos aqui e outra sequência de pontos aqui, eu não quero botar x, y, porque já é abscissa ordenada, mas você pegou uma sequência de pontos aqui, digamos, PK e outros QK. Então, essa distância tende para zero, mas não tem nenhuma subsequência convergente, nem o PK, nem o QK. Então, aqui você tem o YK varia em K. Então, existe o Y0, que vai ser o limite de YR, onde R varia num certo subconjunto infinito dos números naturais. Ou seja, o YK pode não ser uma sequência convergente, mas ela admite uma subsequência que é convergente, porque ela está dentro de um espaço, de um conjunto compacto. E esse Y0 pertence ao conjunto K. Muito bem. Aí eu vou olhar para o XK, ou melhor, eu vou olhar para o XR, que os R têm os mesmos índices que aqueles índices dos Y que já convergem. Olha, se eu estiver falando muito depressa ou dizendo muita besteira, me interrompam. Ou as duas coisas. Esse ou é no sentido matemático. Todo mundo conhece a história do médico, né, que era lógico. Era um ginecologista e
Ele estava fazendo um parto. Quando ele saiu da sala de parto, o pai, aflito, perguntou: doutor, é homem ou mulher? Aí ele disse: é. E foi embora. Não era animal, era homem ou mulher. Na verdade, era menino ou menina. Bom, então, o Y0 é limite de uma subsequência YR, quando R varia em N'. O X0, o XR, aí eu vou olhar para o XR aqui, eu estou usando a mesma letra R, para realmente dizer que o R varia no mesmo conjunto N' que tem a sequência YR convergente. Essa sequência pode não convergir, mas ela é limitada. É uma sequência em F e é limitada. Por quê? Porque a distância, o XR é menor do que ou igual a XR menos YR mais YR. Concorda? Isso é a desigualdade fundamental da norma. Porque se você somar XR menos YR com YR, dá XR. Então isso vale. Agora isso aqui e isso aqui, esse YR é limitado, porque YR está em K. Ou mais ainda, porque uma sequência convergente, toda sequência convergente é limitada. Então isso é limitado. E essa aqui? Essa aqui é uma sequência que converge. Cadê? É uma subsequência de uma sequência convergente, porque essa converge para a distância de F a K. Então também é limitada. Então, quer dizer, existe um número que é maior do que todos esses, e é maior do que todos esses, então esse número é maior, de uma certa constante, é maior do que todos os YR. Então a sequência XR é uma sequência limitada. Portanto, ela possui uma subsequência convergente. Então existe uma subsequência da subsequência que é convergente. Da subsequência XR, que é convergente. Então existe um XS, S, variando em N duas linhas, N duas linhas contido em N', que o limite de XS é X0. É claro que se o XS, se o YR converge, então essa sequência YS, que são os mesmos índices que o do XR, converge também. Toda subsequência de uma sequência convergente é convergente, então o limite de YS é Y0, é o mesmo limite. Então está provado o teorema. Ok? Então, isso mostra que se esses conjuntos aqui fossem conjuntos limitados, ou pelo menos um deles fosse limitado, esse fenômeno não ocorreria, você não podia ter. Às vezes o conjunto é limitado, mas não é fechado. Por exemplo, você pode pegar um ângulo no plano e tirar o vértice. Aí você fica com um conjunto X e um conjunto Y, que são duas semirretas abertas. Você tirou a origem de ambas as semirretas. Então, são dois conjuntos. Eu não vou pegar o ângulo todo, não. Vou pegar só um pedaço do ângulo. Então, são dois conjuntos limitados. Não é mais semirreta, é um segmento de reta. São dois segmentos de reta. São dois conjuntos limitados disjuntos, mas a distância entre eles é zero.
Então, mais um exemplo de uma situação que você tem, que mostra que limitado e fechado tem consequências, mas se for limitado só ou fechado só, não dá. Aqui é fechado só, isso aqui é limitado só. Fala. Se for compacto também, mesmo assim. Como é que é? Mesmo que o X seja compacto e o Y limitado, acontece isso. Não estou entendendo. Acontece o quê? Acontece o quê? A interseção é vazia, mas a distância é zero. Não. Aí não. De acordo com o que nós acabamos de provar, a distância de um fechado a um compacto é igual à distância de algum ponto do fechado a algum ponto do compacto. Se os dois são disjuntos, essa distância nunca pode ser zero. Mas se o X for compacto e o Y for apenas limitado. Ah, entendi. Se x for compacto e y for apenas limitado. O que você acha? Eu acho que só por conta. O que você acha? Dê o seu palpite. Vale ou não vale? Não vale. Não vale. Então, realmente você deu uma contribuição para tornar esse exemplo mais interessante ainda. Eu faço o x faltando esse pedaço aqui. Faltando a pontinha. Pedaço não, faltando a pontinha. E o y fechado. Ok? Vou fazer mais dramático. Fazer um ponto é esse aqui, o outro é esse aqui. Faltando esse aqui. Então você tem o x e o y. Eu vou pegar o y aqui e aqui. E o x aqui. Então, ambos são limitados. O y é fechado, o x não é, a interseção é vazia, a distância entre eles é zero. Ok? Muito bem. Então, esses são exemplos simples, mas que a gente só entende bem uma noção ou uma proposição quando a gente sabe o que acontece quando você tira uma hipótese ou varia a hipótese. É como resolver problemas, né? Você resolve problemas elementares do colégio, para entender realmente que a sua solução do problema, você tem que variar os dados para ver se os dados são necessários e coisas assim. Bom, um fato que nós vamos usar algumas vezes mais adiante, é o seguinte. Se nós temos um compacto, e esse compacto está contido no aberto, então segue-se imediatamente do que nós acabamos de dizer, que existe uma certa, digamos assim, uma margem de segurança. Você pode sair do compacto K e andar dentro daquela margem de segurança sem sair do U. Então, nessa situação, significa que existe um epsilon maior do que zero, tal que toda bola de centro x e raio epsilon está contida em U para todo x em K. Ok? Esse epsilon nada mais é do que a distância de K ao complementar do U. Ok? Está claro isso? Que esse epsilon nada mais é do que a distância do K ao complementar do U. Porque isso aqui significa o seguinte: se y menos x é menor do que epsilon, então y, se x
pertence a K. Y menos X é menor do que Y, então Y pertence a 1. Quer dizer, todas as bolas concentram em algum ponto de K e raio menor do que Epsilon, a Epsilon é constante, estão dentro de U. Quer dizer, para sair se parte de K e quer sair do U, você tem que caminhar pelo menos uma distância Epsilon. E aqui a demonstração consiste simplesmente em dizer: esse Epsilon é a distância do K ao complementar do U. Porque se você pudesse sair do U com a bola, se uma bola de centro, um ponto de K e raio Epsilon tivesse pontos fora de U, esses pontos que estão fora de U estariam a distância do centro da bola maior do que Epsilon. Ok? Novamente a gente vê que nesse caso aqui, né, isso não acontece. Quer dizer, se você tiver mais exatamente, vamos ver assim, vamos supor que em vez do K você tem um conjunto X aqui, que não é compacto, porque está faltando esse aqui, é o U. Então esse conjunto X, como ele não contém esse último ponto aqui, ele está contido em U. Mas ele não tem margem, não é dotado de margem de segurança. Se você pegar um ponto do conjunto X, se pegar um ponto bem próximo desse ponto da fronteira aqui, você tem uma limitação. Você só pode caminhar no máximo aqui. Você não pode ter um Epsilon fixo, constante para... Observe, o essencial aqui é que esse Epsilon não depende do ponto X. Qualquer que seja o X, esse Epsilon é o mesmo. Isso é uma coisa que nós vamos usar algumas vezes. Outra coisa interessante a respeito dos conjuntos compactos, mas não é a mais interessante, a mais interessante é que vem em seguida, é que toda sequência decrescente de conjuntos compactos não vazios tem uma interseção não vazia. Quer dizer, se K1 contém K2, contém K3, etc., contém KK, não tem nada a ver com a seleção brasileira. Então aqui são compactos não vazios. Então a interseção desses compactos não é vazia. Em matemática é muito comum você ter problemas, um grande número de problemas consiste em conseguir encontrar certos objetos que cumprem certas condições. Essas condições, como vocês sabem, condição, propriedade, essa coisa significa conjunto. Condição é a mesma coisa do ponto de vista lógico que conjunto. O conjunto dos elementos que cumprem aquela condição. Propriedade é o conjunto dos elementos que têm aquela propriedade. Então, às vezes você encontra que da sua solução, a solução do problema que você está procurando tem que cumprir essas condições, depois condições mais estritas, mais estritas, mais estritas. Aí, se essas condições caracterizam conjuntos compactos, você pode sempre achar um objeto que satisfaz a todas essas condições simultaneamente. Quer dizer, a interseção é não vazia. Esse é o significado disso aqui. É interessante observar que, se forem fechados, isso aqui é falso. Por exemplo, se você considerar o K-ésimo conjunto dessa interseção como sendo não K, vou chamar de X para mim. Esses são os intervalos infinitos da reta.
Então, cada um está contido no anterior. Cada elemento desse contém o seguinte. O hábito, quando fazem dimensão 1, botar n como índice, mas o n está proibido de ser usado como índice, porque o n é a dimensão do espaço. Então, aí você tem uma sequência de conjuntos fechados, cada um contém o seguinte. Mas a interseção é vazia. Mas se for compacto, isso não acontece. São fechados, mas não são limitados. Eu não estou com o celular aqui, não. Bom, então esse é o teorema aqui. O teorema é devido a Cantor. Existe uma versão mais geral dele, que admite que a sequência, os Ks têm índice num conjunto, não necessariamente o conjunto dos números naturais, mas isso para nós é suficiente. A demonstração é simples. Você faz o seguinte, você constrói uma sequência de pontos xk, escolhendo em cada compacto um ponto. Eles são não vazios. Não vazio significa que eu tenho direito de escolher em cada um desses conjuntos compactos um elemento. Então essa sequência é uma sequência de pontos no espaço Rn, que é uma sequência limitada, que todos eles estão contidos em K1, por exemplo. Todos esses conjuntos K2, K3, K4, etc., todos estão contidos em K1. Então, essa sequência, o késimo elemento da sequência está contido em K, então ele está contido em K1. Então, a sequência é limitada. Então, a sequência é uma sequência limitada, portanto, tem uma subsequência convergente. Logo, existe uma subsequência, um conjunto infinito de números naturais, tal que XR quando R varia em N' é igual a A, e esse A pertence a todos os conjuntos K. Por quê? Porque se eu fixar um K, eu vou ter o seguinte, que o KR quando você tem uma subsequência, os índices dessa subsequência não são todos os números naturais, mas são um conjunto infinito de números naturais. Quer dizer que para todo número K natural que eu pegue, existe um R em N' que é maior do que ele. No momento em que o R é maior do que o K, e daí em diante, o XR vai estar em K índice K. Portanto, então o XR, como isso aqui, então o XR pertence a K índice K para todo R maior do que K, ok? Então o limite de XR pertence a K índice K, quando R varia em N'. Então o A pertence a K índice K.
Mas o que é esse índice K? É qualquer índice. Então o A pertence a todos os K. Então o A pertence à interseção. Ok? Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. O cálice para sempre. Bom, agora sim, para encerrar essas considerações sobre conjuntos compactos, nós vamos ver o teorema de Borel-Lebesgue. O teorema de Borel-Lebesgue diz o seguinte. Borel e Lebesgue são duas pessoas diferentes, né? Eram mais ou menos contemporâneos. O cara que foi o primeiro diretor do INPA, o Hélio Gama, que é o nome desse edifício, o Hélio Gama, conheceu o Borel. O Borel esteve aqui no Rio de Janeiro. Nossa, nos idos aí no início do século XX. Eram ambos franceses. O Borel demonstrou esse teorema no caso de uma cobertura enumerável, o Lebesgue demonstrou no caso geral e ficou com o nome de Borel-Lebesgue, mas durante muito tempo os alemães tentaram botar o nome de teorema de Heine-Borel, porque o Heine era um matemático alemão que provou uma consequência desse teorema, mas não provou o teorema. Mas agora eu acho que todo mundo chama Borel-Lebesgue. O teorema de Borel-Lebesgue tem a ver com cobertura. É o seguinte, uma família de conjuntos, chama uma cobertura de um conjunto X, quando X está contido na reunião desses elementos. Quer dizer, você tem, ou seja, isso é a mesma coisa dizer para todo ponto de X existe pelo menos um lambda tal que o X pertence ao conjunto C lambda. Quer dizer, você tem um conjunto X aqui, os C lambda cobrem o X. A ideia é bastante simples e bem significativa. Quer dizer, quando existe naquela família de conjuntos C lambda, conjuntos em quantidade suficiente e dispostos em posição suficiente para cobrir todos os elementos de X. Para todo X, em X existe pelo menos um índice tal que X pertence àquele C lambda. Então a cobertura é finita quando o conjunto L é um conjunto finito. A cobertura se chama aberta quando os conjuntos C lambda são todos conjuntos abertos. Então o teorema de Borel-Lebesgue toda cobertura aberta de um conjunto compacto, toda cobertura aberta de um conjunto compacto admite uma subcobertura finita. Bom, eu não disse que aqui é uma subcobertura. Subcobertura é uma cobertura formada por alguns desses C lambdas, não necessariamente todos. Quer dizer, a subcobertura é o seguinte: quando você tem um subconjunto, digamos L' contido em L, tal que a união do C lambda, quando o lambda varia em L', ainda contém o conjunto X.
Quer dizer, os lambdas, os C lambda dentro daquele conjunto de índices, o lambda variando dele ainda cobre x. Então, esse teorema de Borel-Lebesgue diz o seguinte: se você tiver qualquer cobertura de um conjunto compacto, por meio de abertos, você tiver em cada ponto desse compacto um aberto, que dê para cobrir todo o compacto, então você pode desprezar todos esses compactos e ficar só com um número finito que é suficiente para cobrir. Você pode cobrir sempre com um número finito. A demonstração desse teorema é realmente, no caso do RN, é simples. É interessante observar que vale a recíproca também. Isso aí eu vou deixar como exercício. Vou propor qualquer dia desses como exercício. Posso até botar na prova o exercício. Que se você tem um conjunto que toda a cobertura aberta dele tem uma subcobertura finita, então esse conjunto é compacto. E essa é a definição de conjunto compacto para espaços de dimensão infinita. A demonstração é mais ou menos segue a linha daquele famoso método de caçar um leão no deserto. Você conhece o método de caçar o leão no deserto? Assim, você pega o deserto, divide em duas partes de mesma área. O leão tem que estar numa dessas duas partes, pelo menos. Aí você já ficou com um deserto menor. Aí você fixa sua atenção naquela parte menor do deserto e você divide ao meio. O leão tem que estar numa dessas duas partes. Aí você escolhe aquela onde o leão está, divide ao meio. Aí você, com isso, você vai obtendo uma sequência decrescente de deserto, de compacto. Claro, o deserto é compacto, né? E então, na interseção de todos eles está o leão. Então você achou o leão. Bom, pode ser que o leão lhe coma, mas você achou. Pois a demonstração é mais ou menos, segue essa linha. Foi assim que a gente imaginou a demonstração. Como é que é a demonstração? A primeira coisa é o seguinte: você tem que tem um lema que diz o seguinte: todo compacto pode ser decomposto exatamente a história numa reunião finita de compactos com o diâmetro, dado qualquer epsilon. Então, lema. Seja K contido em Rn compacto. Para todo epsilon maior do que o zero, tem-se, existe um K igual a K1. Tem que escolher qual é o índice que eu vou botar aqui para não... KK. KK. Horrível. Onde cada KI é compacto e tem diâmetro menor do que epsilon. Aí você vai dizer: peraí, mas você ainda não disse o que é diâmetro de um conjunto. Diâmetro de um conjunto é fácil de imaginar o que é. Você tem um conjunto, é o sup das distâncias entre dois elementos quaisquer do conjunto. Por exemplo, se você tem uma bola de centro num ponto qualquer, uma bola de raio R, o diâmetro dessa bola é 2R. É o sup. Você pega dois pontos diametralmente opostos. Se a bola for fechada, entre esses dois pontos, a distância entre eles é 2R e não tem nenhum mais longe do que isso. Se a bola não for fechada, bom, aí é que é o sup. O sup é para essas coisas, né? Aí você tem o sup em 2R, embora não exista nenhum par de elementos da bola aberta cuja distância seja igual a 2R. É sempre menor do que 2R, mas passando o limite você tem 2R e esse é o diâmetro. Então isso aqui é diâmetro do conjunto. Quer dizer, um conjunto de diâmetro menor do que epsilon quer dizer um conjunto que cabe dentro de uma bola de raio epsilon. Certamente. Então, como é que a gente prova isso? Dado qualquer compacto, ou melhor, seja K um compacto, dado qualquer epsilon, eu posso decompor esse compacto em
compactos menores um número finito, né? Se você não fosse finito, eu pegava os pontos dele, tudo tem diâmetro zero nos pontos aí estava. Mas tem que ser número finito. Como é que eu faço? Eu estou no espaço euclidiano, gente. Então eu pego o espaço euclidiano e decomponho como reunião de cubos adjacentes. Por exemplo, no plano, se for na reta, se n for igual a 1, eu decomponho a reta em segmentos de reta adjacentes. E eu posso tomar esse segmento do tamanho que eu quiser. Se for no plano, eu decomponho em quadrados. E cada KI desse vai ser a interseção do meu compacto com o quadrado aqui. Esse é o K1, K2, K3, K4, K5. Aqui tem um pedacinho também, aqui também tem outro. Esses são os Ks aqui, tá certo? Então vai ser uma reunião de número finito. Se for na dimensão n, eu faço a mesma coisa. Estamos cubos. O que é um cubo no espaço de dimensão n? Um cubo no espaço de dimensão n é o seguinte: você um cubo de aresta A, você pega um ponto x, e x mais a, aí você tem isso aqui é um segmento, você tem um produto cartesiano, xi, por exemplo, xi mais a, não todos, xi mais a i igual a 1 até n. Então isso aí é um cubo de aresta A e com um dos vértices é o ponto de coordenadas x1, x2, xn. Então são esses cubos de 3 dimensões. Você pega esse aqui seria o ponto de coordenadas x1, x2, x3, seria esse ponto aqui. Então aqui você tem x1 mais a e as outras coordenadas mantêm iguais a zero, ou igual a mesma que tem aqui nesse ponto. Então, zero não, que tem a mesma desse aqui. Então você tem esse. Então esse aqui, um cubo, esse aí tem o diâmetro. Se você chama isso aqui de um cubo, o diâmetro de C vai ser igual a A vezes raiz de N. Exercício. É fácil de ver, porque você pega a distância entre dois pontos quaisquer, dois pontos desse cubo, qualquer ponto desse cubo tem as suas coordenadas entre xi mais a. Então a distância vai ser a soma dos quadrados, o quadrado da distância vai ser a soma dos quadrados, e todos esses, das coordenadas, e todas as coordenadas têm a distância é menor do que A. Então fica A ao quadrado mais N vezes, se tirar a raiz quadrada, fica A raiz de N. Bom, então esse é o lema. Uma vez estabelecido esse lema, aí você vai para o teorema. E você demonstra o teorema por absurdo. Suponha que você tem uma cobertura aberta do conjunto K. Digamos que K seja um compacto. Então K está contido numa cobertura aberta. E suponha por absurdo que essa cobertura não admite nenhuma subcobertura finita. Então, o que é que você faz? Suponha por absurdo que essa cobertura não admite subcobertura finita. Então, você considera o seu conjunto K como sendo a reunião de K1, K, onde o diâmetro de K, de cada um desses
KI é menor do que ou igual a 1 sobre R. Para cada R, você exprime K como reunião de um número finito de conjuntos compactos, cada um deles com diâmetro menor do que 1 sobre R. Como você está admitindo? Para cada fixo R, tá? Fixo não, por enquanto, olha para esse R. Então, como você está admitindo que essa cobertura não admite subcobertura finita, então essa cobertura que cobre K1, claro, cobre o K, cobre o K1, cobre o K2, cobre o K, etc. Pelo menos um desses conjuntos aqui não pode ser coberto por um número finito dos alâmbidas, porque se todos pudessem ser cobertos com o número finito dos alâmbidas, o K poderia ser coberto com o número finito dos alâmbidas. Só reunir. Então, pelo menos um deles não pode ser coberto. Aí você pega, fixa naquele. Aí você pega aquele e você toma uma cobertura dele formada por conjuntos menores do que 1 sobre R mais 1. Aí você vai ter uma sequência de conjuntos K'1, K'2, etc. Nenhum deles pode ser coberto com um número finito de alâmbidas. Então, aí você usa o teorema do Cantor, que essa interseção é não vazia. Então você tem um ponto, a interseção dos K' lambda R é não vazia. Na verdade, essa interseção é um ponto só. Não pode ter mais de um ponto. Por quê? Porque esses conjuntos têm diâmetro que vão tendendo para zero. Então não pode ter mais de um ponto. Então esse ponto pertence ao conjunto K. Então, se ele está no conjunto K, então ele está em alguma lambda. Mas aí os conjuntos todos têm diâmetro pequeno, então o KR aqui, algum KR, tem diâmetro menor do que a distância do ponto A complementado a lambda. Então é uma contradição, porque eu disse que nenhum desses conjuntos pode ser coberto por um número finito e esse aqui foi coberto por um só. Então isso demonstra o teorema de Borel-Lebesgue. E exatamente às 5 horas. Bom, vocês estão lembrados do que eu disse da aula passada, né? Quer dizer, o professor de vocês é o livro. Eu estou aqui para... não sei para quê, não. Só para lembrar vocês que vocês têm que estudar o livro. Eu quero ouvir perguntas e dúvidas a respeito. Olha, tem um negócio ali no livro que eu não entendi. Aí eu digo, tá bom, vamos ver o que é. Pode ser que esteja realmente mal explicado. Então, agradeço, corrijo e na próxima edição a explicação saia melhor. Ok, então até segunda-feira.